Olá pessoal, tudo bem? Espero que bem. Professor Pedro aqui, né? Sempre começa com essas frases, com essa frase, né? Ó, na aula de hoje vamos falar um pouco sobre a jornada de trabalho do empregado doméstico. Então, se você tem dúvidas sobre esse tema, se você está estudando para minhas provas, fique aí e me acompanhe nesta aula. Vamos lá, meus amigos, ó. O tema estamos aí conversando, tá? Não vai se bananar aí. O tema é empregado doméstico. Já conversamos na última aula sobre o conceito de empregado doméstico. Não vou repetir aqui, porque basta olhar a aula passada. Ah, professor, repete. Não vou repetir. Olha lá, a aula passada tá bem certinho lá, bem redondinho, tem até um bom tempo, né, falando só sobre empregado doméstico neste caso. Ó, então aqui, ó, falar um pouco sobre a sua jornada de trabalho. Quem não sabe o que é jornada de trabalho, né, quem está perdido por sinal, sabe-se, né, nesse caso, que jornada de trabalho é você trabalhar de forma, né, o teu tempo de trabalho. Quantas horas por dia o doméstico tem que trabalhar no caso? Trabalhar 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, né? 20 não dá, né? Mas 8, 5, 6, qual que é a sua jornada de trabalho neste caso? E ali, nós temos aqui um dispositivo legal. Nós temos aqui, ó, é o artigo 2º da lei 150 de 2015. Acompanhe ali para mim, por favor, ó. Diz assim, só o caput, tá? Depois vamos ver o restante, ó. Diz para o segundo. A duração normal do trabalho doméstico não excederá 8 horas diárias e 44 horas semanais, observando o disposto nesta lei, tá? O parágrafo 1º, 2º e 3º eu já vou falar sobre ele aqui. Então volte para cá gentilmente, ó. Dessa forma, então, o doméstico, ele é como se, na mesma regra da própria CLT. Ele vai trabalhar no máximo 8 horas diárias, ou seja, né 8 horas diárias, né, diárias e 44 horas semanais. Ou seja, ele vai trabalhar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, né? Sábado para trabalhar? Sim, porque trabalha 8, segunda, terça 8, quarta 8, quinta 8, sexta 8 e no sábado 4 horas. Este é o formato normal, né, que o empregado doméstico trabalha, por sinal, o formato clássico que existe, né? Então vai dar as 44 horas semanais, ou seja, 8 horas diárias, tá? Professor, é possível nesse caso o doméstico trabalhar abaixo de 8 horas? Lógico que sim, né? Não pode trabalhar mais do que 8 horas, né? E 44 horas semanais. Ele pode trabalhar abaixo tranquilamente, pode trabalhar 5, 6, 7, até 8. A partir da 8ª hora, né, será pactuado como hora extra, ao depender do caso, já vou explicar isso. Tá? Então, doméstico, muito simples aqui, igual qualquer trabalhador, vai trabalhar 8 horas diárias, né? E 44 horas semanais, no caso. Formato clássico que nós temos da doméstica nesse ponto. Logicamente, né, destaca um ponto importante, que às vezes surgem umas dúvidas para o acadêmico, é assim, professor, mas ele pode trabalhar 5? Pode. Por exemplo, a minha doméstica que trabalha na minha casa, ela trabalha 4 horas por dia. 4 na segunda, 4 na terça, 4 na quarta, e assim vai indo. Ok, tudo bem. Para tudo bem com ela assim. Lógico, né? O domingo é o descanso dela. Você está com isso, né? Então trabalha em regra, né? No meu exemplo é domingo o descanso dela. Então trabalha segunda, terça, quarta, quinta, sexta, ela trabalha 4 horas. Lá na minha casa, no sábado ela não trabalha, porque sábado fica em casa, não quero ficar com ela em casa, então sábado ela não trabalha. Tá certo? Tá. Veja, o máximo é 8 horas. Nada impede de ser abaixo do que isso. Tá bom? Além disso, professor, mas e as horas extras? Como funciona aqui, ó? É o parágrafo 2º do artigo, é o parágrafo 1º do artigo 2º da lei 150 de 2015. Acompanhe comigo ali, por favor, ó. A remuneração da hora extraordinária será, no mínimo, 50% superior ao valor da hora normal. Olha aqui, então, volte para cá, então, por favor, ó. Dúvida que sempre surge assim. Professor, quando inicia-se a hora extra do doméstico ou de qualquer trabalhador? A pergunta sem fazer essa pergunta. Ah, é a partir das 18? É a partir das 6 da tarde? É a partir das 20 da noite? É a partir das 17? Que horas começa a hora extra do trabalhador? Bom, já disse para vocês que o termo que nós utilizamos é o termo depende. Depende do quê? Depende do que foi contratado. Se o seu empregado foi contratado para trabalhar 4 horas por dia, igual no meu exemplo da minha casa, se trabalhar o 5º dia, se for contratado para trabalhar 4 horas por dia, se trabalhar a 5ª hora, esta hora é hora doméstica.
Tá? No mesmo exemplo, a doméstica na sua casa trabalha 7 horas por dia. A partir da 7ª é hora extra. A doméstica trabalha 8 horas por dia, que é o máximo, né? A partir da 9ª é hora extra neste caso. Então, a hora extra irá depender especificamente da carga horária que você fixou no contrato de trabalho dela. 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? 10 não, 5, 6, no máximo 8, né? Que você vai trabalhar. Ah, professor, a doméstica trabalha 8 horas por dia, trabalha até às 18 na minha casa, ok? A partir das 18 é hora extra. Simples, né? E ali, neste caso, ela vai receber 50% a mais, neste caso, desta hora trabalhada, tá? Então, por exemplo, lá, pensar assim, esta hora, ela trabalha na minha casa, usando a minha casa, 4 horas por dia. A 5ª hora é hora extra. E desta hora aqui é a hora mais 50%. Tá? Pensar assim, ela ganha R$10 por hora. Tá? Essa hora aqui, então, vai ter ali 50% a mais neste caso. Ou seja, R$15 ela vai receber. Ao invés de receber 10, vai receber 15 por essa hora trabalhada. Tá? Isso é simples, só que simplicidade de tudo. Beleza, vamos complicar um pouco mais. A compensação da jornada. Acompanhe comigo ali, por favor. Ó. Poderá ser dispensado o acréscimo de salário instituído no regime de compensação de horas mediante acordo escrito entre empregador e empregado, se o excesso de horas de um dia for compensado em outro dia. Olha que legal isso, ó. Muitas vezes, melhor, né? Professor, é possível não pagar horas extras? É possível, assim, ao invés de pagar, reduzir a carga horária? Isso é compensação de jornada de trabalho. Ou seja, hoje eu trabalho um pouco mais e amanhã eu trabalho um pouco menos. Tá? O meu exemplo, a minha doméstica na minha casa trabalha 4 horas por dia. Um dia, na segunda-feira, ela trabalhou 5 horas. Tá? Aí na terça-feira que ela vai voltar a trabalhar, ela não vai trabalhar 4, vai trabalhar somente 3 para compensar esta hora aqui no caso. É possível? Sim, lógico que é possível isso. Tá? Essa compensação de jornada é totalmente possível, desde que preencha 2 requisitos. E quais são esses requisitos? Primeiramente, trabalhar, ter um acordo, tá aqui, ó, um acordo escrito entre empregado e o empregado doméstico. Entre empregador doméstico e empregado doméstico. Então tem que ter um acordo escrito, não é um acordo verbal, tá? Um acordo escrito que naquela casa, naquele ambiente, não se paga horas extras, e sim terá uma compensação de jornada. Pessoal, como é que faz esse acordo escrito? Faz no próprio contrato de trabalho, né? Faço lá o contrato de trabalho, para trabalhar das 8 às 18, segunda a sexta, ok. E aí, nesse caso, eu vou lá e coloco, além disso, ó, cláusula sexta. Empregador e empregado pactuam que existirá um acordo de compensação de jornada. É possível? Sim. Preencheu o primeiro requisito, uma compensação de jornada. Ok. E o segundo requisito, professor? O segundo é, neste caso, a compensação, tá ali, ó, se o excesso de horas de um dia for compensado em outro dia, tá? Então, essa compensação, esse excesso de horas de um dia foi compensado em outro dia. Então, essa compensação de jornada deve ser compensado já no outro dia, neste caso. No dia não, né? Compensado em outro dia. Não fala que é já no outro dia, né? Tem que ser compensado, né, posteriormente, neste caso, tá? Então, a doméstica tem que ser um acordo escrito e essa compensação, ou seja, esse aumento de horas que existe, vai reduzir mais para frente. Em outro momento, você vai sair mais cedo do trabalho, tá? Desde que tenha esse acordo escrito das partes, ok? Tudo bem até aqui? Simples, né? Vamos adiante. Ó, intervalo, também sobre o jornal de trabalho, intervalo da doméstica. Acompanhe comigo ali, por favor, ó. Diz assim, é obrigatória a concessão de intervalo para repouso
ou alimentação pelo período de no mínimo 1 hora e de no máximo 2 horas, admitindo-se mediante prévio acordo escrito entre empregado e empregador, entre empregador e empregado, a sua redução a 30 minutos. Em caso de modificação do intervalo na fórmula do parágrafo primeiro, é obrigatória a sua anotação no registro diário de horário, vedada a sua pré-notação. Entre 2 jornadas de trabalhos, deve haver um período mínimo de 11 horas consecutivas para o descanso. Volte para cá então, ó. O doméstico, então, temos os intervalos, né? Os intervalos interjornada, que é para o almoço, e o intervalo intrajornada, que é para o almoço, e o intervalo interjornada, que é entre uma jornada e outra, que é para descanso, no caso. Tá? Então, intrajornada é para o almoço, interjornada é para o descanso. Vamos lá então, vamos começar pelo intra, o do almoço. O almoço doméstico aqui, né, ele vai ser no mínimo 1 hora, podendo chegar a 2 horas no caso. Professor, como assim? De 1 a 2 horas. Por que o legislador colocou essa possibilidade? Porque assim, às vezes a pessoa gosta de descansar um pouco mais, um pouco menos, né? Eu sempre gostei de fazer só 1 hora de trabalho. Por que só 1 hora de trabalho? Só 1 hora de almoço, no caso. Por que só 1 hora de almoço? Porque eu vou lá, almoço rapidamente e já volto a trabalhar. Porque esse tempo em que eu estou descansando, em que eu estou almoçando, não faz parte da minha jornada de trabalho. Repito, o tempo em que eu estou descansando, esta 1 hora, por exemplo, não faz parte da minha jornada de trabalho. Explico. Pensa assim, ó, o doméstico trabalha 8 horas por dia, tá? Mas o almoço conta essas 8 horas? Não conta. Então, por exemplo, vamos pensar assim, uma doméstica que trabalha em um ambiente familiar. Ela vai ter que ficar na casa, naquele ambiente, por 9 horas, né? 8 horas de jornada e mais 1 hora para o almoço. Essa hora para o almoço não é computada como horário de trabalho. Então pense comigo assim, ó, a doméstica que fica na casa 8 horas por dia e faz 2 horas de almoço, olha aqui, ela vai ficar 10 horas naquele ambiente. Então é melhor fazer o quê? Né? Eu sei que eu amo os meus empregadores, né? Mas eu quero ir para casa. Então eu faço o quê? Eu faço um almoço mais curtinho, né? Faço um almoço mais curtinho e eu vou lá e vou para casa, no caso. Vou trabalhar às 8 horas, almoço 1 hora e vou para casa neste caso. Tudo bem daqui? Certo? Então, o tempo que eu estou almoçando não faz parte da jornada de trabalho. Ok, vou aqui para essa câmera aqui, ó. Um ponto importante que nós temos aqui também é a questão da redução deste almoço. Então, de mínimo 1 hora e pode chegar a 2 horas. Mas é possível reduzir essa jornada de trabalho, esse intervalo de 1 hora para meia hora somente. Desde que tenha um acordo escrito, novamente, um acordo escrito entre empregado e empregador. Então, de 1 hora eu posso reduzir para 30 minutos. Professor, por que é assim? Porque, veja, por que o legislador se preocupou em fazer isso? Olha só, quem já trabalhou em algum ambiente e almoçou na empresa, sabe que às vezes é ruim almoçar na empresa, não é? Você está lá trabalhando, por exemplo, eu trabalhei muito tempo como na área jurídica, né, como advogado, né? E aí eu trabalhava em um local fechado, almoçava, saía do ambiente, ia lá fora, almoçava, depois voltava. Era ruim, né? Para a doméstica é pior, porque a doméstica, em regra geral, ela está almoçando no próprio ambiente dela, na própria casa. E ali, assim, ela vai, como que ela vai? Ela vai pegar 1 hora de almoço, 1 hora de almoço. Ela vai almoçar em 15 minutos e depois ela faz o quê? Ela vai lá fora fumar um cigarro, e depois ela vai fazer o quê? Deitar no sofá do patrão lá, tal, não sei o quê. Fica meio desconfortável. Lógico, ela pode fazer isso? Pode, nada impede, né? Pode fazer isso, mas fica algo um pouco desconfortável para a doméstica e tal. Vendo isso, o legislador então reduziu para 30 minutos nesse caso. Ou seja, a doméstica, né? Já que você já quer almoçar, para que você vá para casa mais cedo, já faça isso, né? Então, almoça ali 15 minutinhos, fuma um cigarro, fica ali um pouquinho e tal, e já volta a trabalhar, no caso. Porque assim, ela pode ser um pouco mais cedo, né? Porque assim, pensar assim, se ela faz 1 hora de almoço,
ela iria sair às 18 horas. Se ela faz meia hora somente, ela vai sair às 17h30, no caso. Repito, se a doméstica faria 8 horas de almoço, se a doméstica trabalharia até as 18 horas, até as 6 da tarde, né? Se ela somente fizer meia hora de almoço, ela vai trabalhar até as 17h30, ou seja, até as 5h30, porque ela fez meia hora, vai sair mais cedo também, algo que ela quer neste caso. Tá? Então a doméstica é possível ter essa redução desde que tenha acordo empregado-empregador, um acordo escrito neste caso, e logicamente devidamente registrado, tá? Ali ó, registrado essa anotação de horário no caso, tá bom? Além disso, volta para cá então, ó, falando aqui sobre o intervalo para almoço e o intervalo especificamente para o descanso, dormir, né? O chamado intervalo interjornada. O intervalo interjornada, neste caso, ele será de, no mínimo, 11 horas. Ou seja, trabalhei hoje até às 18. No mínimo, eu tenho que ficar 11 horas em casa, descansando, assistindo minha novela, indo na academia, longe do emprego. E só depois de, no mínimo, 11 horas eu vou voltar a trabalhar no outro dia, tá? Então, esse intervalo entre um dia de trabalho e outro dia de trabalho deve existir aqui, né? Um intervalo de 11 horas, no caso, para o descanso. De no mínimo, tá? Pode ser 12, pode ser 13, pode ser 14, pode ser 15, o que for. Mas no mínimo 11 no caso. Tá, é certo, né? Imagina, você trabalhar lá, sai da empresa, sai da doméstica, da casa, às 8 da noite e volta... Melhor, sai da casa às 10h30 da noite e volta a trabalhar às 7 da manhã. Não tem cabimento, né? Então, no mínimo, 11 horas de repouso neste caso, tá? Deixa eu ver aqui mais uma coisa aqui. Outro ponto. Isso aqui eu vou começar na próxima aula com vocês sobre o registro, tá? Então é isso, fechamos por aqui, vimos o intervalo do empregado doméstico, nesse caso, o intervalo e a sua jornada. Então, a sua jornada de trabalho, 8 horas diárias, 44 horas semanais, né? Horas extras, é 50% que ela vai receber. Além disso, né, pode existir uma compensação de jornada, ou seja, né, a compensação é como se fosse um banco de horas. De um dia, reduz de outro dia, desde que tenha um acordo entre as partes. Também tem intervalo de no mínimo 1 hora, de máximo 2, e intervalo para descanso é de 11 horas neste caso. 11 horas neste caso. 11 horas, se fosse assim, né? 11 horas nesse caso. Tá bom? Então, fechamos por aqui. Muito obrigado por estar aí. Até mais. Tchau, tchau. Bons estudos.